Deixa eu abrir aqui o Face. Hugo, como é que nós abrimos aqui o Facebook? Para colocar live? Está ao vivo, hein? Já está ao vivo. Boa tarde a todos. Pode começar, Márcio, então. Não, calma aí que a gente ainda não a gente está entrando. Espera aí. Ai. Okay. Aqui aparece 20 segundos ao live. Vai abrir o link aqui depois. Só a hora que ele clicar, você vai conseguir... Fica aqui, Felipe, para colocar para mim. Já está ao vivo. Opa! A todos. Pode começar, Márcio. Muito bem. Então eu vou pedir para vocês, Edmilson e Joaquim, vocês desliguem o som do Facebook de vocês aí, porque vai dar redundância. Entendeu? Vai dar redundância, tá? Vocês fiquem só com o som daqui da plataforma. Então é isso aí, pessoal. Como vocês já perceberam, a gente está entrando no ar com a série, com a websérie, ou com uma série de lives que a gente programou aqui, uma parceria do Sintores com o Instituto de Análise de Ações Sociais Roberto Rodrigues, o Sintores, Sindicato dos Trabalhadores em Comércio Hoteleiro, bares e similares, Comércio Hoteleiro, vamos lá, de novo, Sindicato dos Trabalhadores em Comércio Hoteleiro e similares, de Santos, Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira. Estamos hoje inaugurando hoje essa série de lives com a live específica sobre ações do sindicato na Baixada Santista, subsede do Guarujá e Bertioga. Então, a gente está entrando agora. Você vê aí o Edmilson no centro, o Joaquim deve estar à sua direita e eu estou aqui quietinho aqui na esquerda. Boa tarde, boa noite, bom dia. Espero que você esteja nos vendo, esteja bem, esteja protegido, você, sua família, sua mulher, ou seu marido, ou sua namorada, seu namorado, seu filho, sua filha, enfim, a família toda. E só para continuar, a gente tem certeza, uma convicção que nos levou a fazer essas lives é que a informação e uma boa reflexão é a melhor arma contra toda essa situação que está acontecendo agora. Com isso dito, eu passo a palavra para o Edmilson Cavalcante de Oliveira. Edmilson Oliveira, boa tarde, Edmilson, tudo bem com você aí? Bem-vindo. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde aí. Boa tarde, trabalhadores e trabalhadoras aí da categoria e todos e todas que estão nos assistindo nessa live. Essas lives aí, uma iniciativa muito criativa do Márcio, no espírito de trazer para nós, nesse momento, um momento de dúvidas, um momento de realmente tensão, no sentido de sabermos como vamos enfrentar esses desafios dessa nova era, a era da pandemia, né? A era do coronavírus. Mas a luta ela continua, e nós temos que ser muito criativos para trazermos aí a comunicação como uma das maiores armas de combate aí a essa crise que está instalada. E dessa forma, nós aqui, nessa live, nesse início das séries de lives que irão ocorrer, nós vamos quase diariamente agora, não é, Márcio? Exatamente. Colocar aqui os atores que representam aí, né, os trabalhadores na luta da organização para que possamos inventar e também orientar os trabalhadores. E dizer que o mais importante nesse momento é nós zelarmos pela vida. Claro que tem todo um conjunto de ações que estão correndo junto com tudo isso. É a sobrevivência, é o pão na mesa, é a saúde, é a prevenção, é a higiene, é a luta. E tudo isso nós temos que coordenar, onde o sindicato é uma das instituições que hoje cada vez mais estará presente na vida de todos os trabalhadores. Então, essas são as minhas considerações iniciais, Márcio, e eu passo a palavra para o nosso colega aí, nosso companheiro Joaquim, que é o nosso representante da subsede do litoral do Guarujá e Bertioga, mas também, claro, é o nosso diretor, porque o sindicato é um só.
O sindicato representa 23 cidades na nossa região, Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira, e daqui para frente iremos fazer uma conversa com cada um dos diretores responsáveis pela região. O Joaquim, ele cuida, por ser uma base muito grande, dessas relações das empresas entre trabalhadores e empresas na região do Guarujá, Bertioga e, claro, também, né, no conjunto total dos trabalhadores. Mas hoje é importante dizer que Joaquim vem nos dar aqui um relato e também orientações de como a subsede do Guarujá está procedendo nesse atendimento e nas orientações para com os trabalhadores e trabalhadoras da nossa região. É isso, Joaquim. Um abraço aí. Manda brasa, meu irmão. É isso aí. Boa tarde para o Edmilson, boa tarde para o Márcio, boa tarde para todos que estão ouvindo aí na live, a nossa live. Fui premiado por ser na primeira live aí, mas tudo bem, vamos lá. Então, a região do Guarujá, não só, antes de chegar na região do Guarujá, nós estamos passando por essa situação aí, não é de hoje, né? Essa precariedade de direitos que nós estamos tendo aí desde 2017, com a reforma trabalhista, depois veio a reforma previdenciária, depois veio esse coronavírus agora para ajudar. E o setor do turismo, né, é o setor que acho que está sendo mais atacado diretamente. Não tem setor que está sendo tão castigado como o do turismo. Estamos com os hotéis aí todos fechados, restaurantes, a maioria só trabalhando com delivery. Então, aí gerou essa preocupação de todos os trabalhadores, em geral. Mas eu acho que o pessoal de turismo, de hotéis, bares, restaurantes, foram mais afetados. Então, a subsede tem recebido muita ligação, estamos com o nosso telefone lá direto, a Rosana está atendendo, a Daniela, e os problemas são muitos. Tem empresas que deixou muita gente a ver navio, não quis nem saber, não pagou salário, não fez nada, passava por departamento jurídico, conseguimos resolver algumas situações, mas a situação realmente é de desespero de muita gente. Não sabe nem como fazer, o que vai fazer da vida daqui para frente. Mas nós temos esperança que tudo vai resolver, e o que o sindicato puder fazer, a subsede do Guarujá, tanto o sindicato geral, vamos estar fazendo para o pessoal ajudar o máximo possível. Tá bom? Esse drama, né, Joaquim? Bem-vindo aí a essa nosso programa de hoje. Dizer que esse drama, na verdade, é um drama, né? Que o trabalhador vem passando, você destacou bem, essa situação que já vinha se ocorrendo desde o golpe, né, de 2016, né, e que veio cada vez piorando mais, né, com as retiradas de direito, cada vez mais, né, e com essa eleição estapafúrdia que a gente está sendo obrigado a testemunhar aí de um grupo de pessoas completamente desafinado com o mundo todo, né, não é só com o Brasil, com o mundo todo, tá? A gente está arcando com graves consequências, os trabalhadores estão sendo obrigados ou estão sendo coagidos a devolver dinheiro, a ter que engolir mau patrão, um monte de... Hoje mesmo ainda tive a informação de uma pessoa que simplesmente foi no banco receber, pasme, R$ 3.400 e teve que devolver R$ 3.000 na hora, acreditando que era o que era certo, porque a empresa contou para ela essa história e ela, na boa fé, acreditou. A própria caixa do banco se surpreendeu na hora. Então, olha que ponto que essas coisas que a gente acha que antes ouvia de vez em quando, e vocês que têm mais experiência ainda, tá acontecendo muito mais rotineiramente. É claro que a lei não é nesse sentido. É claro que o espírito da lei não é nessa, mas o problema é que o espírito político que está imperando, né, desde 2016, é o desrespeito total aos direitos, é dizer que o trabalhador é vagabundo, é dizer que o sindicato é um monte de ladrão, é dizer que governo de esquerda é governo de corrupto. Isso é um absurdo, isso é uma mentira. A gente precisa reverter rapidamente tudo isso. E a gente, com essas lives aqui, e enfrentando mais ainda essa situação dramática do coronavírus, né, onde as pessoas estão enlouquecidas porque precisam voltar a trabalhar e levadas a carreatas da morte. São verdadeiras carreatas da morte que a gente está presenciando aí, levando com seu ar-condicionado fechado, com seus homens fortões, mulheres todas arrumadas, tá certo? Todo mundo bonito, dentro do seu ar-condicionado, com máscara, com proteção, botando o trabalhador na rua. E o trabalhador, coitado, de boa fé, como sempre acaba comprando essa ideia. E quem é o primeiro a morrer?
o primeiro a morrer é o trabalhador, é a mulher do trabalhador, é o marido da trabalhadora, é o filho. E vocês não tenham dúvida, não quero plantar discórdia e a paranoia, mas vocês não tenham dúvida que quando começar a morrer muito mais gente e começar a atingir essa fatia rica, ou essa fatia que está apoiando essa gente que está aí hoje, tá certo? Você vai ver pobre trabalhador perdendo o leito no hospital, vai perder o UTI sim. Quem vai parar na UTI não é o pobre nem é o trabalhador, não. Porque, infelizmente, as pressões, a gente sabe como é que funciona, vão correr nesse sentido. Então, desculpa o desabafo aí, é que a gente acaba sempre tomado pela emoção, porque é dramático isso aí, né? Eu ouvi a fala do Edmilson, ouço a sua, e eu fico muito entusiasmado, porque, infelizmente, a gente é um drama, né? Então, eu só, desculpa aí, ele voltar para o Edmilson, mas dizer o seguinte, né? Eu imagino que você, no Brasil, no estado de São Paulo todo, começam a haver aí um grande nível de aumentar a ansiedade, porque dia 11 começa a retornar as atividades. Queria saber aí com o Edmilson se ele tem alguma outra ideia, mas se não tiver, nesse momento, como é que vocês estão vendo isso, esse retorno dia 11 aí? Márcio, essa agonia que você está tendo, o Joaquim e todos os trabalhadores e trabalhadoras, não só da nossa categoria, mas também esses que estão na frente, né? Na linha de frente, esses trabalhadores que estão aí no trabalho mais essencial, estão sofrendo muito mais diretamente toda essa situação que você expôs aí. Mas o sindicato, desde o início do anúncio da pandemia pela OMS, o sindicato tem tomado ações que são muito importantes, e é importante eu fazer aqui um relato breve, mas necessário, das ações que foram tomadas pelo sindicato. Outra coisa que eu queria dizer é que realmente eu tenho que saudar nesse ponto, e também diante de outras posturas que se coloca, o sindicato patronal, na pessoa do presidente Heitor Gonzalez, sempre se coloca também preocupado, não só com a saúde das empresas, mas também preocupado com a situação social e a saúde dos trabalhadores, no sentido de que a exposição dessas pessoas, tanto os empresários e os trabalhadores ao vírus, é uma preocupação que tem sintonia entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores. Por isso, desde o início, logo após que foi anunciada a pandemia, nós, dia 18, fizemos um aditivo à convenção coletiva que autorizava as empresas a darem férias coletivas ou individuais antecipadas a todos os trabalhadores. E também, logo na sequência, veio a segunda parte, o segundo aditivo, onde nós colocamos uma situação onde as empresas poderiam fazer a adesão ao procedimento emergencial, ao auxílio às empresas, onde as empresas elas poderiam aderir ao projeto econômico para assegurar aí a não demissão e também a ajuda financeira às empresas para que elas conseguissem manter a remuneração dos trabalhadores paga em dia. Então, foi feito um aditivo com um compromisso muito sério, justamente para evitar aquelas demissões em massa dentro da nossa categoria. Isso foi assinado e também foi dada uma publicidade muito ampla entre os dois sindicatos. Hoje mesmo, conversando com o presidente do sindicato patronal, e ele se pôs diante de uma posição que ele continua ativo e preparado para estar dialogando e arrumando soluções, caso haja necessidade aí de acontecer o que a gente não quer. Essa abertura do comércio, de uma forma, no meu ponto de vista, extremamente, vamos dizer assim, irresponsável, porque quando você fala em abrir comércio, você fala em colocar várias pessoas à exposição de uma contaminação, sendo que você não tem nem projetos de distribuição de EPI. Né? EPI, para quem não sabe, é equipamentos de proteção individual. Se os próprios profissionais da saúde e as pessoas que estão expostas dentro dos serviços essenciais, que seja os entregadores de delivery, de disque, né, e outras coisas assim,
os próprios trabalhadores que trabalham diretamente na saúde, médicos e outras pessoas estão aí com dificuldade de se proteger, como algum governo pode agora dizer que dia 11 vai abrir para que os comércios possam atender a população. Eu não vejo nenhum projeto contundente, nenhum projeto específico, primeiro que não tem nenhum tipo de controle para se verificar se as pessoas estão contaminadas. Você teria que ter um processo de exames para liberar de acordo com a verificação de que pessoas já estão contaminadas ou já estão imunes. Por conta disso, você poderia até liberar isso mais para frente. Mas, por enquanto, você tem um controle totalmente precário e você também não sabe dizer, e até mesmo esses dados que estão sendo colocados na mídia, tanto pelo Ministério da Saúde e pelos governos estaduais e os governos municipais, não condiz com a realidade da contaminação. Só para vocês terem ideia, no estado, no Distrito Federal, foi feita uma medição em 3.400 trabalhadores, onde 3.400 trabalhadores, pessoas da sociedade, no geral, descobriu que 44 tinham Covid-19. 44. Você colocando isso numa margem de 100 mil trabalhadores, você multiplica esse número por um número extraordinário. Se você colocar 1 milhão de trabalhadores, você vai ter outro número. Se você multiplicar por 212 milhões de pessoas no Brasil, você vai ter um número absurdo. E a partir daí, você percebe que a mortalidade que está acontecendo em vários estados, Amazonas, Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins e todos os outros, as mortes estão superando as mortes médias antes da pandemia. E estão superlotando, né, os cemitérios, chegando a ponto de se fazer covas comuns, covas rasas aí para entregar uma série de corpos como se fosse... nós estamos realmente numa situação de guerra. Então, numa situação de guerra, o valor maior é a vida, não a preocupação com valor econômico. E já teve várias avaliações de vários estudos, não só aqui do Brasil, dos especialistas, mas também de universidades internacionais, de governos internacionais, que é importante manter o isolamento para que possamos conter a pandemia num prazo relativamente mais curto do que se eventualmente você liberar todas as pessoas para a rua e daqui a 1, 2 meses, quando virar o inverno, virar os problemas de doenças respiratórias, o sistema estará, além do que está hoje, muito mais precário. Então, você terá que parar a economia durante muito mais tempo. Então, o que está se fazendo hoje é uma conta burra. Essa ansiedade, ela está realmente levando o Brasil para o caos. Um mau exemplo para o mundo, um mau exemplo de governo, um mau exemplo de administração pública, um mau exemplo de respeito à vida. Então, por isso, a grande campanha que o sindicato faz é que se mantenha o máximo possível de controle para que as pessoas, no máximo que puderem, possam estar no isolamento. Agora, diante de uma decisão onde o Estado decretar o fim do isolamento, ou então uma liberação parcial do isolamento, aí nós teremos que exigir, enquanto sindicato, medidas extremamente eficazes para garantir que os trabalhadores possam sair das suas casas com segurança. Eu defendo, inclusive defendeu Sérgio Nobre, presidente da nossa central, da Central Única dos Trabalhadores, que nenhum trabalhador volte ao seu local de trabalho caso ele não tenha segurança dos equipamentos de proteção individual, inclusive transportes especiais, porque não pode liberar o trabalhador em transportes públicos lotados. Não pode fazer o trabalhador sair de casa sem ter as condições de equipamentos, condições de higienização, esterilização
e no local de trabalho as condições também que essas pessoas, público que será atendido, também não tenham, claro, a proteção necessária para levar segurança ao ambiente de trabalho. Então, são dois lados dessa situação. Não basta também jogar o IPI na mão do trabalhador e jogar ele dentro do trabalho. Ele tem que saber que a sociedade, quando for no local, lá na empresa, lá no comércio, esse cidadão ele vai estar também paramentado e protegido. Isso é a segurança necessária. Inclusive, é importante dizer que o Ministério Público Federal já determinou que só é possível liberar os trabalhadores a partir do momento que demonstrar que há segurança justamente no controle. Caso não haja segurança, o Ministério Público orienta para que não se libere e não se abra comércio e não libere trabalhadores para estarem nas empresas. E diante disso, Márcio, para concluir o raciocínio do início que eu estava dizendo, o sindicato patronal, eu percebo parte do presidente do patronal, que é uma grande preocupação dele. E também vale dizer que é importante dizer também que as empresas, veja só, nós não estamos aqui, é importante aqui falarmos, nós, você, Joaquim, diretoria do sindicato, nós não somos inimigos dos empresários. Nós sabemos que os empresários, seus familiares merecem proteção. Os trabalhadores merecem proteção e seus familiares. O trabalhador tem que sobreviver. O empresário tem que sobreviver. Nós não podemos comparar uma pequena empresa onde o trabalhador praticamente trabalha de ombro a ombro com o seu trabalhador e depende do pão de cada dia para sobreviver e não tem reserva, comparar com grandes conglomerados econômicos. É diferente. Nós temos que ter as empresas onde elas possam também ter, isso é uma função do governo, dar segurança para que possamos ficar em casa 1, 2 ou 3 meses, e os empresários também. Não adianta, sabe, subsidiar a folha de pagamento. E aí eu pergunto, o empresário vai comer o quê? Se ele não está tendo atividade. Os grandes têm reserva. O grande acumulou riqueza pessoal, pegou a sua riqueza e transformando em pessoa física a riqueza. Esse tem fôlego para sobreviver 2, 3 meses. Agora, o pequeno não tem fôlego. O pequeno empresário também não tem fôlego. Ele vai passar fome. Uns nem têm acesso ao auxílio emergencial de R$600. Então, é assim, eu acho que nós precisamos unir forças. Empregadores, pequenas empresas, trabalhadores e exigir do Estado, exigir de todas as linhas do governo, federal, estadual e municipal, medidas mais concretas, inclusive, se for necessário, partimos para Ministério Público e Poder Judiciário. Eu queria passar a palavra para o Joaquim, para ele também fazer a contextualização e a percepção dele das coisas, como é que ele está vendo aí em nível Guarujá, Bertioga, mas também aí fica à vontade para fazer um olhar maior aí também. Eu só queria fazer um comentário antes do Joaquim, e depois, quando voltar para o Edmilson, o Edmilson me comentou hoje e eu fiquei extremamente feliz que essa atitude da postura, né, os aditivos, os acordos que foram feitos aí com o sindicato patronal andou muito bem, tanto andou muito bem que outros sindicatos que optaram por outro caminho, um caminho mais de já fazer, vamos dizer assim, uma entrega geral de direitos, estão sendo acionados por Ministério Público aí para se explicar e até para reverter o que foi acordado antes. Mas depois Edmilson pode comentar sobre isso. Joaquim, fala para a gente aí como é que seu olhar aí sobre esse assunto todo aí. O Edmilson fez uma análise gigante, muito boa, profunda, ele está estudando isso que eu sei, ele está muito realmente quase um especialista mesmo, porque além da inteligência, ele ainda... Não, sim, eu já peço desculpa para o Edmilson, vou fazer uma revelação aqui. Uma companheira do Edmilson
está contaminada com isso, está em isolamento. Eu sei que ele está sofrendo por isso também, né? E toda a família aí. Mas, enfim, bola é sua, Joaquim. Então, Márcio, o Edmilson foi muito bem na colocação dele aí, onde explica realmente o que está acontecendo. Na realidade, o sindicato patronal nós fomos junto com o sindicato patronal bem rápidos nessa situação, fomos um dos pioneiros a fazer os aditivos, somente a questão das férias, né, que a maioria do pessoal de início pegou férias, então deu uma aliviada, mas teve muita empresa que nem isso quis fazer, apesar que depois acabaram fazendo, dando férias para o pessoal, antecipando. Depois veio o segundo aditivo, que é para ajudar na questão da suspensão do contrato de trabalho e a redução das jornadas. De séries, por exemplo, está tendo bastantes acordos nesse sentido. Então, quer dizer, logo, logo o pessoal vai começar a estar recebendo esse valor de ajuda. Sem contar o pessoal emergencial, né, que aquele lá é os que estão sofrendo até mais, na realidade. Que nem o emprego tem, não tem nada, não tem um rendimento. Mas nesse ponto o sindicato patronal esteve junto com a gente e vamos continuar junto e facilitando as coisas para os trabalhadores, para poder enfrentar essa crise aí da melhor forma. Muito bem. Edmilson, eu queria só te instigar aí dizendo o seguinte, ó, você deu uma informação muito legal e eu queria só te dizer o seguinte, tá aqui ó, a matéria de hoje dizendo o seguinte, que... Deixa eu achar agora aqui. Segundo a Secretaria de Saúde Pública, existe no estado 4.300 leitos de tratamento exclusivo para pacientes com o vírus. Somado aos leitos de enfermagem, atualmente são 6.162 leitos pessoas internadas. Olha esse número. E olha a quantidade de número que você falou ali, a possibilidade gigante que pode chegar. Eu tô rindo para não chorar, irmão. Eu tô rindo porque eu não sei mais o que fazer. A gente já sentiu o tamanho da loucura. Eu queria que você comentasse essas duas questões e principalmente falasse, eu sei que você é um cara extremamente ético e você não vai tocar no assunto que envolve outras entidades e suas direções. Mas a verdade é que como o Joaquim falou, o sindicato aí, inclusive amanhã, pessoal, nós vamos fazer uma live muito legal com o jurídico do sindicato, com o Marcelo Batista, que é o diretor jurídico, e com o Guilherme Krupensky, que é o assessor jurídico, né? E vamos aprofundar mais essa conversa. Mas eu até falei para o Edmilson que, na verdade, são os três, né? O Edmilson consegue ter uma visão muito clara. Claro que toda a diretoria é um grupo unido há muitos anos, então, assim, todo mundo compartilha esse debate. Mas é claro que essas pessoas aí caminharam muito essa questão envolvendo o patronal, há esse diálogo. Então é isso, Edmilson. Eu já comentei para você, se você não quiser comentar, você não comenta essa história. Mas a quantidade de vírus e quais são as ações, você nessa visão estratégica que você tem aí, o que você prevê que vai acontecer daqui para frente e o que a gente vai poder fazer como a entidade? Qual é o recado? Né, eu já vi que você falou aí de EPI para o trabalhador, cuidar do transporte, né? Essa atitude, esse trabalho específico, juntando, alinhavando com o que o Joaquim estava falando antes, que as funcionárias dos sindicatos, o pessoal está atendendo direto, o cara liga para o sindicato, para o número fixo do sindicato, a funcionária vai cair no celular dela, que já houve a tecnologia, já fez esse desvio, está todo mundo trabalhando, está todo mundo atuando. Era bom, talvez, abordar essa questão para deixar o trabalhador, a trabalhadora, sempre nessa pegada de estar se sentindo protegida, né, e recorrer ao sindicato sempre, né? Eu acho que é isso. Isso, Márcio, realmente é muito difícil. Como você falou, e é importante, eu vou até colocar esse exemplo, a minha companheira, ela trabalha na área da saúde, e só para vocês terem ideia, o tamanho da dimensão desse vírus, eu quero dizer, antes de mais nada, que não é brincadeira. Ela trabalha na área da saúde e praticamente toda a equipe da unidade de saúde onde ela trabalha, que está no Guarujá, está contaminada. Só para você ter uma ideia do tamanho da coisa. A coisa não é fácil. Então, eu peço para as pessoas que ainda não acreditam nesse vírus, que acham que isso é brincadeira, que é coisa de comunista, como diz os outros, não é. Não existe
o vírus não é de direita, o vírus não é de esquerda. O vírus, ele ataca todo ser humano. Então, a nossa responsabilidade social de estar fazendo a prevenção é necessária para salvar vidas. Só para vocês terem ideia, a irresponsabilidade de controle, só para vocês terem uma consciência, tem médicos trabalhando com capa de chuva, tem médicos trabalhando com equipamentos que eles têm que comprar com o próprio dinheiro, enfermeiros e trabalhadores na parte de higiene, de saneamento, dentro dos hospitais, das clínicas, das unidades básicas de saúde, municipais, federais e estaduais, trabalhando sem equipamentos. Baseado nisso, eu lhe pergunto, quem vai sair na rua sem proteção? Quem é o louco? Quem é o louco de mandar um filho para a escola sem segurança? Então, vai chegar um momento onde esses administradores públicos irresponsáveis vão ter que responder por essas várias mortes e várias doenças aí que estão afetando a vida de muitas famílias. Então, nós temos agora que cobrar realmente do setor público, não adianta querer economizar nesse momento, o Estado, ele pode produzir, o Estado Nacional, ele pode fazer com que uma produção de insumos de proteção, insumos médicos, insumos de equipamentos e EPIs, cheguem a toda a sociedade. Então, é isso que o Estado tem que fazer nesse momento. Não tem que ficar aí com retóricas negativas, no sentido de dizer que, olha, vai para a rua, a economia vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Isso é uma mentira. É uma mentira, porque antes da pandemia, a crise já estava assolando o país. Já tinha 12 mil, quase 13, e mais a informalidade, que chegava a quase 16 milhões de pessoas já desempregadas ou na informalidade. Agora, infelizmente, nós já estamos beirando os 20 milhões de pessoas, porque nem todos os empresários estão aguentando ou têm a responsabilidade social de manter emprego. A exemplo do empregador do Madeiro, que mandou 600 pessoas embora, tá certo? Diante do momento que ele poderia ter adiantado férias e ter usado os recursos, não é? do aditivo e os recursos da MP 936 para fazer a manutenção desses trabalhadores. Então, nós não podemos, o momento é de empatia, o momento é de respeito às pessoas. Esse é o primeiro ponto. Então, eu quero dizer que antes de você sair na rua aí, eu vejo aqui em Santos, vejo muita gente correndo na rua, fazendo exercício, outro passeando com um cachorrinho, achando que é brincadeira, outros fazendo passeata, carreata, tá certo? Por que isso, gente? Vamos ser objetivos, vamos cobrar de quem é devido realmente o processo de manutenção da vida. É o Estado tem que responder e dar respostas nos momentos de crise. Então, é isso. Então, vamos mudar o foco do inimigo. O inimigo não é o seu trabalhador, e o inimigo também não é o seu patrão, mas eu quero que haja uma convergência de ideias no sentido de que a gente crie uma grande defesa e cobre daquele que realmente deve dar as respostas para a gente. Entendeu, Márcio e Joaquim? Eu acho que esse é o grande foco e o sindicato vai estar lá. E outro ponto é que o sindicato estará lá, sempre protegendo os trabalhadores com as medidas necessárias para que ele tenha o mínimo de dignidade e proteção dos seus direitos fundamentais. Inclusive, quando, você mesmo disse, assinamos os 2 aditivos, nós nos preocupamos em não atacar os direitos fundamentais daquilo que é a remuneração mínima para que o trabalhador possa sobreviver. Não expor o trabalhador a dispor de 50% do seu salário, como fez algumas entidades aí, que hoje elas estão com a ação do Ministério Público, onde está multando essas irresponsabilidades dos sindicatos que assinaram esse tipo de coisa e expondo, além de colocar o trabalhador numa exposição
ao vírus, à contaminação, expondo o trabalhador a uma mazela social da fome e do desemprego. Essas pessoas, como eu disse lá no começo, e parece que as coisas estão se equacionando, porque a responsabilidade social e a humanidade é o melhor remédio para combater esse vírus no momento, porque não existe vacina e, pelo que eu estou vendo, não existe testes suficientes e nem leitos de hospitais para atender a demanda. Então, a única forma de protegermos nós e nossos familiares é ficando em casa e tentando nos isolar da contaminação para que não passamos isso para outros. Esse é um ponto muito importante. E também o sindicato, em momento algum, o Joaquim, eu vou querer que o Joaquim fale isso, porque é importante as ações da Subsede. Em momento algum, a gente fechou as portas para os trabalhadores. Primeiro nós deixamos todas as redes sociais, o WhatsApp, todos os diretores ficaram à disposição online, mais do que o tempo de horário comercial, 24 horas atendendo demandas e desesperos dos trabalhadores. Os nossos advogados, os nossos funcionários, que trabalharam, alguns em regime de home office, com seus telefones ligados pontualmente, e também, quando necessário, de fechamento, porque também a nossa subsede, às vezes, estava dentro de shoppings, né, Márcio? Exatamente. E aí foi obrigado a fechar, mas o que nós fizemos? Nós transferimos o telefone do sindicato para o telefone do assessor, o telefone do diretor. Realmente ninguém ficou sem atendimento. E o departamento jurídico também, ele ficou em plantão atendendo todas as demandas. A gente teve várias reclamações e várias denúncias de empresas que simplesmente deixaram de pagar salário de março, não é? Chegou no dia 5 de abril, não pagou nada para o trabalhador, e ele desesperado. E o sindicato lá de plantão fez o pagamento acontecer, fez os acordos serem assinados de forma correta e deu respostas objetivas, inclusive orientando os trabalhadores para quando estiverem com seus familiares em necessidade de exclusão, onde eles necessitassem de um auxílio emergencial de R$600, a gente também orientava como acessar esse auxílio e também auxiliando a regular, né, as pendências com o CPF ou outras informações para que ele conseguisse ter acesso ao benefício. E vale lembrar que o benefício do auxílio emergencial, o governo ele quis dar R$200. E aí, nesse momento, o nosso sindicato, junto com a Central dos Trabalhadores e as pessoas que têm um pingo de sensibilidade e ética e têm sensibilidade humana, elas recorreram, os parlamentares, os advogados, as entidades, né, as federações, todas as instituições que realmente têm o seu compromisso com a vida, falaram para o governo, isso é uma vergonha, é uma mazela, você vai ter que colocar um valor mais digno aos trabalhadores. Nosso pedido era R$1.045, que era um salário mínimo, porém, não é? O Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado aceitou a nossa proposta, onde chegamos a R$600. Só que agora, né, começou a pagar a primeira parcela, está dificultando o pagamento para muitas pessoas, dificultando de forma ridícula, porque uma pessoa vulnerável não tem nem como pôr crédito no celular, uma pessoa vulnerável não tem smartphone, uma pessoa vulnerável, ela está tipificada no SPC com o seu CPF negativado, uma pessoa vulnerável é um morador de rua, uma pessoa vulnerável, ela não tem nenhum tipo de condições de receber esse benefício, tá certo? Então, o governo está enrijecendo o processo para realmente, parece que, Deus me livre, talvez eu esteja, né, sendo leviano, mas não estou sendo, porque eu estou percebendo isso. Parece que interessa para o governo um estado de situação de gravidade extrema, como se fosse fazer aí uma faxina, né, no sentido de atacar os pobres e os excluídos nesse processo. Então, cabe a nós,
pessoas que defendem aí a vida, realmente cobrar daqueles que devem dar respostas e fazer o que é certo. Tá certo? Então, esse é o caminho. Aliás, tá bom, duas notícias saíram hoje, duas notícias, né? Sobre, antes que eu queria, eu sei que você pediu para o Joaquim se manifestar, mas antes de ir para o Joaquim, só para complementar isso que você está dizendo, eu vou ler aqui para vocês rapidamente uma lista ontem saiu a Câmara Federal ampliou os beneficiários desse auxílio emergencial. Então, agora estão incluídos nos benefícios as mães de adolescentes, as pessoas de todas as etnias que exerçam profissão regulamentada por lei específica, desde que estejam devidamente inscritos no respectivo conselho profissional, os pescadores profissionais e artesanais e agricultores, os agricultores familiares, arrendatários, extrativistas, vicultores, os quilombolas, os técnicos agrícolas, os trabalhadores de arte e cultura, os cooperados ou associados, o pessoal de táxi, mototáxi, entregador de aplicativo, os diaristas, agentes de turismo, seringueiros, mineiros, enfim, é uma lista infindável aqui. Ontem a Câmara decidiu isso. Eu vou colocar aqui o link para essa notícia, que é do site da Câmara Municipal, que muito interessante, muito legal, que mostra claramente isso que o Edmilson falou. Você tem, de um lado, gente fazendo força para ampliar o apoio, para incluir as pessoas, e você tem notícias como hoje, por exemplo, onde estava se imaginando que o governo iria antecipar o pagamento da segunda parcela diante da gravidade dos fatos, e ele disse que não vai porque ele não tem dinheiro. Ele não tem dinheiro. Então, se dane, entendeu? É isso aí, que morra 600, 6 mil, vai morrer 6 mil, só que o número não é 6 mil. O número é aquele lá que o Edmilson falou, entendeu? Então tem que prestar atenção neste jogo. Essa é uma notícia boa, e uma notícia boa também, que já é mais ligado aos empregadores, né, às empresas aí, também a Câmara Federal, claro, essas duas são projetos de lei, são aprovação, que ainda provavelmente vai ter que ir para o Senado, né? Mas essa aqui, um projeto de lei do Senado, aprovou uma linha de crédito especial para micro e pequena empresa, para empréstimos correspondentes até 30% do valor da receita bruta em 2019. Ou seja, aos poucos, quem tá governando de fato esse país, né, o Congresso. Né? É o Congresso. Então, as duas notícias eu vou colocar aí, passo para o Edmilson aí. Só uma parte, depois eu já passo para você, Juca, eu vou complementar essa informação, complementar essa informação do Márcio, porque o Ministério da Ação Social é o que controla isso, o Ministério da... O que acontece? O Ministério já soltou um documento, já soltou uma nota dizendo que, olha só irá liberar o auxílio emergencial até ele conseguir verbas suplementar para pagar o restante, só para quem está inscrito no Bolsa Família. Então, isso quer dizer que o auxílio emergencial talvez venha, mas pode demorar 15, 20, 30 dias. O Senado e o Congresso estão ampliando as categorias de trabalhadores que entrarão no auxílio emergencial, mas o governo, de forma maquiavélica, simplesmente está restringindo, atrasando o pagamento. E outra coisa que é importante observar, fazendo campanha para diminuir o isolamento e colocar as pessoas na rua trabalhando. Assim, ele coloca outra medida restringindo o acesso ao auxílio emergencial com o argumento de que as pessoas já saíram para trabalhar. Então, os atos criminosos têm uma sequência onde realmente, veja só, os tribunais internacionais terão que tomar medidas contra o Estado que está realmente se colocando de forma omissa e maquiavélica e criminosa para realmente atacar a vida dos trabalhadores. A coisa é genocida, Márcio Joaquim. Genocida. E isso que o pessoal tem que se atentar. A coisa é genocida, a situação não é brincadeira. A situação não é discurso de direita e nem discurso de esquerda, nem discurso de centro. O fato é real.
A calamidade está aí. A crise, o pânico está se instalando nesse país. Tá certo? Eu peço, no intervalo aqui, já peço assim, para que as pessoas, os trabalhadores, os colegas, as pessoas que estão assistindo, por favor, no Facebook é necessário que faça o compartilhamento. Entra lá e clica lá, compartilhar nesse vídeo, porque todas as informações e todos os links que o Márcio colocar aí nessa live estarão disponíveis permanentemente. Então, quanto mais pessoas acessarem, compartilharem, mais pessoas terão acesso às informações e poderão acessar os benefícios sociais, aqueles que foram aprovados pelo Congresso e também aqueles que o sindicato estará divulgando para todos os trabalhadores, seja os serviços, seja os serviços que o sindicato ofereça, seja os serviços também das empresas parceiras que o sindicato oferece e seja também os serviços que são oferecidos por toda a nossa equipe do departamento jurídico e toda a nossa assessoria. Diga lá, Juca. Antes que o Márcio corte. Então, pessoal, a subsede de Guarujá, desde o início da quarentena, ela vem atendendo os telefones normalmente, tá? É só ligar lá no 3352-1663, vai estar a Daniela atendendo, a Rosana, e as emissões de guias dos dentistas, guias de médico, tudo isso nós estamos fazendo através do WhatsApp também do sindicato, o pessoal tem que... Então, o que precisar da subsede do Guarujá, tanto do Libertador como do Guarujá, contato com a gente. Acho que sempre vai ter alguém para atender. Tá bom? Joaquim, cuida que a sua conexão não está dando gap aí. Uma preocupação. Acho as 3 aqui para mim sumiu. Bom, apareceu. Então, no dia 11 de maio, deve estar voltando aí muitos comércios voltando. Apesar que o Guarujá, por exemplo, já tem muita coisa funcionando. A gente sai nas ruas ali, na Barros, Santos Dumont, tem muita gente na rua. Então, eu acho que dia 11 acho que vai piorar muito ainda. Então, essa questão do retorno ao trabalho, assim, né, o pessoal vai ter que estar muito bem ligado nessa questão da higienização, das condições de trabalho. Se a empresa não der, tem que denunciar, falar para o sindicato está tomando alguma atitude nesse sentido. Tá bom? Então, o canal ligado. O sindicato está ligado com vocês, todas as redes sociais, os telefones, Facebook, os e-mails. É só entrar em contato com a gente, vai ter a conexão do Joaquim, acho que tá dando problema, Joaquim. Daqui a pouco, quando melhorar essa conexão do Joaquim, ele volta. O Márcio sumiu, pelo que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo vocês aqui, para mim está tudo certo. O Edmilson está me vendo? Eu estou bem. Os dois, o Joaquim está um pouco, a conexão está um pouco ruim, você está normal, Márcio. Tá bom. Então, pessoal, olha só. Coloquei no link, coloquei o endereço do sindicato, o site do sindicato. Coloquei. Mas isso não está aparecendo. Joaquim, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para você de novo o link para você voltar, entendeu? Porque eu acho que é melhor você sair e voltar novamente. Não, eu estou ouvindo você agora, não sei se está me ouvindo? Tá, não, eu e o Edmilson estamos bem. Eu acho que o problema está contigo aí. Mas tudo bem, vamos tocando aqui, se você preferir sair, você me avisa, eu te mando o link novamente, tá bom? Eu vou sair novamente. Tá. Caiu a conexão do Juca. Márcio. Oi, Márcio. Peraí. Vocês estão me vendo o tempo todo com a cabeça baixa aqui, parece que eu estou atenção. Márcio, enquanto você ajusta aí a parte do Joaquim, eu queria dar um recado aqui para o pessoal. Assim, olha só,
quem está com dificuldade de receber o auxílio emergencial, eu quero dizer para você que é o seguinte: a Defensoria Pública da União, ela disponibilizou aqui na Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira, pessoas que estarão disponíveis para regularizar a situação dessas pessoas que têm dificuldade de receber o auxílio emergencial, tanto orientando como ajudando eles a acessarem o benefício. Então, eu passei para você, Márcio, eu passei para você a informação no WhatsApp, onde tem o link da Defensoria Pública da União. É online, não é necessário ir lá na sede da Defensoria Pública. E eu lá, já compartilhei aqui, já está compartilhado com o pessoal. Exatamente. Ele acessa esse endereço e ele poderá lá colocar os seus dados e também lá vai ter o apoio online de como acessar e receber os benefícios do auxílio emergencial. Para lembrar, é aquele, né? Alguns casos é R$600 e outros casos chega a R$1.200. Então, é o que eu digo, veja na sua família, veja com as pessoas que estão tendo dificuldade e compartilhem. E compartilhem não só a nossa live, mas também as informações que são colocadas no dia a dia nas nossas redes sociais. A verdade é o seguinte, né, Edmilson? A gente fez uma entrevista com o Pardal uns tempos atrás e recentemente eu ouvi essa entrevista do Pardal e aí a gente lembra da questão histórica, né? Quando a gente faz o olhar histórico pelas lutas sociais, a gente percebe o seguinte, pessoal, é preciso pressionar, reivindicar. Eu reivindico, eu não ganho nada. Mentira! Eu tinha um professor que dizia o seguinte, todas as greves que eu participei, eu sempre ganhei algum aumento. Então, assim, todas as vezes que você vai reivindicar, que você reclama, que você pede, mas de uma forma organizada, apoiando o seu sindicato, apoiando o movimento dos trabalhadores, apoiando os movimentos sociais, vai acontecer uma mudança. Você pode ter certeza, isso é lei. Quando o povo, na década de 70, final da ditadura, começou a aparecer uma frase que hoje é muito comum, que diz o seguinte, o povo unido jamais será vencido. Jamais, jamais será vencido. Não se deixe levar por essas carreatas da morte que estão inventando reivindicações enlouquecidas, alucinadas, que é para matar as pessoas. Essa gente não tem nenhuma noção do que é luta de classe, eles não sabem nem que eles não são da classe que eles defendem, gente. Basta estudar um pouco, basta ler alguma coisa, basta ouvir quem realmente merece. Ontem ainda vi um vídeo que está bombando na internet, que é um pastor, para quem é da religião, da Assembleia, pastor questionando todos esses apoios, arminha na mão, matar gente. Ele dizia, isso não está na boca de Jesus. Então, só para dar ideia, não quero polemizar aqui religiosamente, que eu tenho todo respeito pelas religiões, mas só para dizer que é preciso se unir. Então, o Joaquim é o primeiro convidado, porque o Joaquim, ele é essa alma santa que você está vendo, ele é um guerreiro, ele está lá no Guarujá, alavanca o Guarujá lá há muitos anos, né? A verdade é que o próprio Edmilson, Joaquim, era o núcleo de Guarujá, que o Edmilson hoje é o presidente do sindicato, mas Guarujá é abençoado com verdadeiras pessoas que lutam. Então, você procura o Joaquim lá, o Joaquim vai te receber, ele vai correr atrás do seu interesse, porque o sindicato, ele tem esse monte de gente de cabelo branco que você está vendo aqui, esses cabelos brancos aqui, não foi ganho encostado com a barriguinha tomando só cerveja, não. Todo mundo foi para a luta, entendeu? Então você está conversando com gente que sabe qual é o drama, tá certo? Que sabe qual é a luta. Então, a luta é o seguinte, tem que se unir e em torno do seu sindicato. Queria só arrematar dizendo o seguinte, quando o Edmilson fala dos auxílios emergenciais, ele fez uma fala muito interessante que nos lembrou de uma atitude que ele sugeriu e que a gente está correndo atrás, que é essa questão das pessoas em risco social. O cara está lá jogado, bêbado, doido, ele não sabe nem o que é isso.
Tá certo? E ele tem direito. E como é que é o banco? Como é que ele vai entrar no banco? Ele não tem RG, ele não tem CPF. Saiu uma decisão de um juiz federal dizendo que o governo não pode pedir isso. Então, veja, de um lado, a gente tem um governo que ele não quer dar nada, porque ele tem uma visão neoliberal, ele acha que o indivíduo é que se dane, cada um tem que ganhar dinheiro e pagar suas contas, plano de saúde. Mas não é isso que está acontecendo no mundo. Não é isso que está acontecendo no mundo. Tem 3, 4, 5 governinhos aí de direita, uma direita falsa, uma direita doentia, tá certo? Que é repudiada, inclusive, pela própria direita, vamos dizer assim, civilizada, né? Então, não se deixe enganar que não está vendo movimento mundial nenhum para esse agente que você está vendo aí fazendo carreada da morte, entendeu? O que está vendo, na verdade, é uma surpresa grande, as pessoas estão, assim, impactadas com essa loucurada dessa gente. Entendeu? Então não se deixe iludir, venha para o sindicato. O Instituto está mandando ofício para as prefeituras, para sensibilizar os prefeitos, os vereadores, para que eles atendam essa gente. E o sindicato está trabalhando e atendendo os trabalhadores da nossa categoria. Então, você não está sozinho, venha se juntar a nós, divulgue as informações que nós estamos passando aqui. Nós temos aqui, amanhã tem mais live, depois da manhã tem mais live, segunda-feira tem live com o Wander, que é um epidemiologista. A gente está trazendo gente de altíssima qualidade, que a Baixada, o Litoral Sul, Vale do Ribeira tem muita gente capacitada, como você está vendo aqui na fala do Edmilson, do Joaquim, tá certo? E semana que vem, então, você vai ouvir Wander, já que é um médico gigante, um baita do médico, que na sua humildade, na sua ideologia, é médico do sindicato, sim. É um médico que ele faz um trabalho junto com o sindicato há muitos e muitos anos. Quarta-feira você vai ter o Sérgio Pardal, previdenciarista, e Luiz Soares, que é um grande advogado, um advogado que trabalha na área do direito administrativo, mas que também é filósofo, tem toda uma visão muito legal de se ouvir. Então a gente vai estar aí trazendo para você vários e vários presentes de pessoas. Você quer ouvir gente que tem conhecimento? Vem ouvir a nossa live. Tá certo? Instituto, vai ter link aqui, a gente está fazendo, todo dia vai ter um banner rolando, tá certo? Então, feito o nosso jabá aqui, eu devolvo a palavra para o Edmilson aí, tá certo? E para o Joaquim. Joaquim acho que regularizou ali, né, Edmilson? Então, Joaquim, vou te informar. 90% do que você falou a gente não entendeu, perdão. Se você puder, né, Edmilson? Puder... eu passo a bola para o Joaquim, aí depois eu... Eu vou tentar repetir novamente. Então, a preocupação, como estava falando, é do dia 11 de maio, né, que começa o retorno, a abertura, né, de muitos comércios, não sei se vai abrir restaurantes, bares, mas o comércio, acho que pela pressão que está vendo, vai ter muita gente mais na rua. A gente andando pelo Guarujá, ali pela Ademar de Barros, pelo Vicente Carvalho, mas em casos emergentes, tiver que ter muita gente na rua. Então, a minha preocupação é a partir do dia 11, o que vai acontecer, cara? Vai sair tanta gente na rua, o pessoal querendo trabalhar, tudo agoniado, e vão até a questão da higienização no local de trabalho, que é muito importante que as pessoas denunciem a empresa que não esteja dando condições de trabalho, para a gente poder tentar tomar alguma atitude nesse sentido. E a subsede, não sei se pegou no começo da minha conversa, está sempre à disposição desde o início da quarentena, está o telefone à disposição, só ligar lá, falar com a Rosana, falar com a Daniela. As redes sociais, o nosso WhatsApp, é muito importante o pessoal estar conversando com a gente. E é mais ou menos isso aí, gente. A preocupação que tem é daqui para frente, o que vai acontecer. Somente a partir do dia 11 de agosto, 11 de maio, que vai estar liberando muita coisa aí para o pessoal sair na rua. Os transportes públicos, como o Edmilson falou, tudo isso daí eu acho que é uma preocupação a mais para a gente. Tá bom? É isso aí. Viu, Juca? Eu gostaria que você desse também um toque para o pessoal aí, que, claro, tem muita gente aí, porque você é uma grande referência na organização do esporte, você e o Chico, o Delson, né? E aí o pessoal do esporte aí foi interrompido no meio de campeonatos, né? Campeonatos de futebol, campeonato society, campeonato... E aquelas atividades esportivas que a gente disponibilizava lá para os nossos trabalhadores, com quadras de society, campo de futebol, dá um recado para eles aí, para eles ficarem aí cooperando com esse isolamento, e que logo, logo a gente volta com tudo, né? Para alegrar também a nossa vida. Fala aí. Não, é isso mesmo. Infelizmente, devido a essa quarentena, né, esse repouso forçado de todos, nós tivemos que cancelar um campeonato que estava prestes a começar,
é o campeonato de society, já tinha data marcada, tinha tudo, nós tivemos que adiar 2 semanas antes, quando começou essa quarentena do coronavírus. Aí teve também a questão das quadras, também tivemos que parar o campo, que o pessoal jogava toda segunda-feira, a quadra do bom de bola do Guarujá, o Sesc lá em Bertioga, que o pessoal usa também toda terça-feira de manhã, também teve que cancelar, porque o Sesc está fechado. Então, toda a parte esportiva que nós tínhamos nos nossos campeonatos foram suspensos. Quando retornar, vamos ver o que vamos conseguir fazer com essa agenda para tentar fazer esse ano ainda. Bom, mas é isso aí. Vai ter que ter paciência nesse sentido. Não tem como a gente se precipitar, tá bom? Márcio? Voltar para comentar o seguinte, está saindo, começando a sair aí, aqui, Piruíbe saiu, Guarujá tinha saído, de modo geral, né, Edmilson, devolvendo a bola para você, nessa análise da retomada, o que a gente tem visto é o seguinte, bar, restaurante, pessoal de comércio de alimentação, não vai abrir praça de alimentação, não vai ter garçom, não vai ter esse pessoal que atende mesmo. A princípio, não. Vai ter delivery, vai ter hotel, hospedagem, essas coisas. O que a gente está vendo vai continuar aquela indicação de hospedar paciente, hospedar parente, hospedar médico, pessoal da área da saúde, né? Pessoal, essa restrição continua, né? A gente eu tenho informações, por exemplo, que a Espanha está estudando para voltar ou agora no final da semana que vem, né? Ou no começo de maio. Eles estão falando numa carteirinha lá, alguma coisa que comprove que a pessoa já teve ou não tem coronavírus, né? E também comprove aí que a pessoa usa máscara, a pessoa para entrar no lugar tem que estar de máscara, tem que estar com álcool gel, tem que estar completamente, que é aquilo que o Edmilson, quando o Edmilson fala em EPI para o trabalhador, né, eu vou estender um pouco mais, que são esses equipamentos de proteção para todo cidadão nesse momento do coronavírus, né? O Edmilson, inclusive, me passou um link muito interessante, que é um estudo da própria Casa Branca, né? Eu não sei se já está implantado ou é uma discussão, de todo um procedimento para retornar aos poucos e voltando, né? O Trump, em que pese ele ter uma atitude muito parecida com o nosso esse pessoa que está hoje no poder, hoje aqui no Brasil, na presidência, ele tem a consciência, porque ele não, lá é uma democracia muito, muito maior e mais antiga, né? Mais solidificada que a nossa aqui, e a nossa, inclusive, nesse sentido, em que pese a gente estava convivendo numa meia democracia, né? Ainda temos muita força e temos que usar essa força, gritando e falando que a gente vai ampliar os nossos espaços. Mas lá já tem todo um roteiro de retorno, né, Edmilson? Como é que você está vendo isso? E que informação que você poderia ajudar aí a informar as pessoas para projetar aí, em cima do que o Juca falou, o retorno? O retorno, eu acho, como eu disse no início, é uma ação irresponsável nesse momento. O momento é de quarentena, o momento é de isolamento, porque nós não temos condições sanitárias, condições humanas de retornar a um convívio social normal. Só para vocês terem uma ideia, a gente mede essa condição que é imposta pelos países ricos pelo número de pacientes testados. Lá, você tem um número extraordinário por cada 1 milhão de trabalhadores que na realidade, de cada estado, cada cidade, tem cidades que é testado 100% dos trabalhadores, das pessoas, né, dos trabalhadores, eu digo da sociedade. Tem estados lá fora que são testados 50%, 60%. E vai retornando conforme, veja só, conforme o índice que a pessoa tem já de imunidade e também de negatividade dos exames. Então, quem está negativo se isola, quem é vulnerável fica em casa. E aí vai liberando aos poucos. Aqui no Brasil, eu vou falar uma coisa, mas os dois não podem rir, né? A cada milhão de pessoas, não chega a 300 testes. Cada milhão.
comédia, né? Então, veja só, a insegurança de fazer a liberação do isolamento é altíssima. Se você fizer isso, você está ampliando a contaminação a níveis extremos. E com o decorrer do pico da pandemia, porque hoje a gente mais não tem noção de quando vai ser esse pico, você vai ter catástrofe no sentido de ter mortes sem controle, onde você não terá mais mortes em cemitérios. Você vai ter como teve lá na... qual país, Márcio? Me lembra que mortes na Panamá, não, lá no Equador, onde as pessoas jogadas nas calçadas, as pessoas dentro de casa, porque não tinha mais espaço nos cemitérios, e não bastasse isso, não tinha mais serviço público para pegar os corpos que estavam dentro das residências. Equador. Nós estamos falando do Brasil, nós estamos falando de estados ricos, nós estamos falando de Manaus, onde o prefeito já está chorando, nós estamos falando do Nordeste, onde não existe nenhum leito de UTI, em muitas das cidades. Nós estamos falando de cidade onde não tem um médico mais, porque o médico que tinha, que eram os mais médicos, foram embora, foram expulsos. Tá certo? São os cubanos, os médicos estrangeiros que estavam aqui fazendo um trabalho de saúde à família, né? Foram expulsos. Não temos mais médicos aqui brasileiros que querem se expor à pandemia. A Itália teve que levar os médicos cubanos e foram tratados como heróis lá. Então, vocês percebem que nós... Já tem médico brasileiro que não está mais querendo trabalhar, hein? E os poucos que estão na frente, o que estão expostos, eles estão adoecendo. Então, aqueles que ainda tinham, não estão mais. É verdade. Então, me diga uma coisa, como eu posso liberar o sistema do isolamento se eu não dou o mínimo de segurança e condição para isso? A saúde já é precarizada antes da pandemia, mesmo sendo o SUS o melhor sistema de saúde do mundo. Agora, infelizmente, com a situação da pandemia, a saúde simplesmente entrou em colapso antes mesmo de entrar no pico da pandemia. Essa é a verdade. Então, eu não vejo condições, eu vejo que vai ser uma medida frustrada, onde vão liberar e depois vai todo mundo ter que se isolar, mas contando os seus mortos, infelizmente. Nós temos um companheiro aqui que entrou com um assunto bem mais prático e que a gente acaba tendo que dar uma palavra para ele, porque não é só ele, né? Vários companheiros, como na situação dele, também vão atravessar essa tragédia aqui, que é o pessoal que a gente chama o pessoal que trabalha na praça, né? Os garçons, né? Os comins, o mestre, o pessoal que aí agora está numa situação, ele está colocando ali, dizendo o seguinte, é o Alexandro Farias, ele está dizendo assim, ele está perguntando sobre garçom receber seguro-desemprego, e está dizendo isso, né? Nós, garçons registrados, iremos passar fome. A gente pode falar o que para ele, o que a gente pode, que palavra que a gente pode levar, não só para ele, né? Porque, na verdade, ele aqui é o representante de toda uma massa de trabalhadores, né? Que estão passando essa dificuldade. A gente sabe, por exemplo, né, Alexandre, antes de passar a palavra para o Edmilson e para o Joaquim, até para o Joaquim poder falar da realidade no Guarujá, que tem muita gente sendo reaproveitado, reorganizado, realocado em delivery, ou dentro do próprio cozinha, ou no balcão, enfim. Mas Joaquim e Edmilson aí, como é que vocês podem... Eu conheço alguns que estão, garçons, né, antigos, garçons estão trabalhando de motoboy. Ele tem a motinha dele, a moto, ele comprou o bag e está fazendo serviço de motoboy. Tem muitos que estão fazendo isso, garçom, pessoal que trabalha na cozinha, não são todos que estão trabalhando, alguns estão afastados, né, porque o ritmo das empresas, também estão se virando nesse sentido, trabalhando de motoboy. O refúgio é o delivery, né? E esse garçom, tipo garçom da praça que você fala, né? Os autônomos, também estão com problema, porque os buffets também acabou, as festas, acabou tudo, então tem muito pessoal que fazia o biquinho dele de garçom, de cozinheiro, nos buffets também não estão fazendo nada, então a situação é crítica mesmo.
tem que ter o auxílio emergencial para esse povo mesmo. Edmilson. Correto. É assim, os garçons autônomos, aqueles que prestavam serviço esporadicamente, eventual, esses podem se habilitar no auxílio emergencial, né? E, como eu disse, terão ajuda do sindicato para acessarem esse programa aí da Caixa, onde você se habilitará e nós daremos orientação nas redes sociais e nos telefones do sindicato. Inclusive, para isso foi colocado também esse link da Defensoria Pública, que irá atender todas essas pessoas que estão com dificuldade. Os garçons empregados, claro, o seguro-desemprego, veja só, é uma composição, os empregados, é uma composição para que não haja demissão. Então, as empresas irão aderir ou à suspensão do contrato de trabalho, onde será uma composição de parte de pagamento da empresa e parte de pagamento do governo, e outro caso será a diminuição da jornada e do salário, onde nós defendemos, contrariando o governo que lá no início disse que o cara tinha que ir para casa com redução de 50%, nós brigamos e conseguimos com que a remuneração do cidadão fosse feita uma composição. Aquele que é trabalhador e recebia a taxa de serviço, mais o salário, até R$ 3.200, ele vai ter um complexo remuneratório médio de 12 meses, que poderá, né, ser composto aqueles que tinham a taxa de serviço no Olerite, porque algumas empresas estavam com taxa de Olerite fora. Com taxa de serviço por fora, e esse trabalhador só tem como referência o piso da categoria. Esse trabalhador, infelizmente, ele vai receber um piso da categoria dentro dessa composição aí, que eu falei que é parte do governo e parte da empresa nessas adesões. Aquele que recebia a taxa de serviço, ele vai ter uma composição remuneratória até R$ 3.200, ele vai receber provavelmente boa parte daquilo que ele recebia, quase 75% do que ele recebia. Porém, aqueles que ganham mais de R$ 3.200, tem dentro do projeto da 936 aquele acordo que será feito com o trabalhador, onde será feita aí uma composição remuneratória para ele receber. Mas veja só, a ideia e a nossa defesa é que todos os trabalhadores recebam uma forma de benefício. Os empregados já estão protegidos, obviamente, e aqueles que não têm registro, independente da sua atividade funcional, eu quero dizer, como na primeira live que nós fizemos, Márcio, fique de olho, aquele que servia as porçõezinhas lá no quiosque da praia, que fazia a caipirinha ali só no fim de semana, esse pode requerer, esse que não tem registro, então é possível habilitá-lo. O garçom que trabalhava fim de semana, aqueles restaurantes na Praia da Enseada, ali, Bertioga, né, Juca, que tem muito extra, todo mundo tem direito a requerer, todo mundo tem direito a requerer. É um problema do Estado. O Estado tem reserva suficiente para liberar esse dinheiro. Nós vamos insistir, se for o caso, judicialmente, vamos acionar, né, a Procuradoria Geral, né, e vamos procurar acionar também Ministério Público e Judiciário para garantir direitos aos trabalhadores. Por isso que eu digo, compartilhem essa live com todos os seus colegas para que vocês tenham todas as informações e ajuda possível para realmente ter aí esse benefício garantido, seja empregado ou desempregado, tá ok? Bom, pessoal, agradecer demais aqui, a gente está batendo no nosso teto, aliás, já passou um pouquinho do teto aqui, lembrar que hoje foi aí a primeira live de uma série de lives que a gente programou já, a gente vai estar divulgando de 3 em 3, 4 em 4, para não tumultuar, senão vai complicar muito, mas a gente já está programado aí por mais uns 10, 15 dias na frente aí, tá bom? Então essa aqui hoje foi o live do coronavírus, do crise coronavírus, ações do sindicato, a Baixada Santista, subsede Guarujá e Bertioga,
tá bom? Amanhã a gente volta com o jurídico. Segunda-feira, sábado, quem puder assistir, vai ter uma live minha com o Edmilson para a gente falar sobre essa parceria do Sintores com o Instituto Roberto Rodrigues. Para quem não sabe, né, o Instituto Roberto Rodrigues é um fruto do próprio Sintores, do grupo do Sintores, e o Roberto Rodrigues foi um dos presidentes, um cara que tinha uma militância em vários setores, principalmente inclusive no movimento trabalhador, e também, ao lado disso, ele trabalhava no movimento LGBT, enfim, toda essa relação com esse movimento social é importante, tá bom? Então, eu vou passar a palavra agora para o Joaquim, primeiro, e depois para o Edmilson, para fazer as últimas palavras antes da gente fechar, tá bom? E já agradeço demais a você e volto a dizer, compartilha, comenta, crítica, a gente está aprendendo o tempo todo, a gente aprende, e o importante, vamos permanecer juntos, vamos permanecer unidos, povo unido jamais será vencido, com certeza você apoiando o sindicato, fazendo o que o Joaquim falou, denuncia, liga para o sindicato, às vezes não é que você tem um mau patrão, ele está sendo mal orientado pela contabilidade, ou a própria contabilidade não sabe nada, ela às vezes também não é uma contabilidade nova, que aí está entrando no mercado, não sabe direito, enfim, muitas vezes as pessoas cometem injustiças e irregularidades, muito mais porque elas simplesmente não têm informação, por isso que a gente defende aqui, que informação e boa reflexão é ação às armas nesse momento do crise do coronavírus. Joaquim, a bola é sua aí. Então, como o Márcio falou, é muito importante você estar sempre em contato com o sindicato. Nós estamos trabalhando muito, até que foi bom o Márcio lembrar, das contabilidades. A Daniela, a Rosana, o jurídico está entrando em contato direto com as contabilidades, orientando, ajudando a fazer da forma que foi feito os aditivos. Então, tem muitos problemas que a gente consegue resolver até através da contabilidade, mas para isso tem que chegar a demanda para a gente, tem que ter a reclamação, para a gente poder tomar atitude e tentar resolver a situação. Resolvemos várias, mas tem muitas ainda que precisa dar um reforço e até uma cobrança, se for o caso, o jurídico tem que entrar em ação. Tá? Então, é importante vocês todos os dias, como o Márcio falou, às 16 horas está tendo essas lives. É importante você estar participando, perguntando, questionando e acompanhando o que o sindicato vem fazendo por vocês. Então, aí, né, minha ligação já caiu. E nós vamos continuar. Eu para ver sumiu. Nós vamos estar continuando com essas lives todos os dias aí por enquanto. Tá bom? Um abraço a todos e. A gente está te ouvindo, Joaquim. Está ouvindo pelo menos, né? Não, está te vendo, fica tranquilo. Edmilson. Bem, primeiro eu quero agradecer a todos que participaram da live. Compartilhem com os colegas, né? Sou repetitivo, mas é necessário porque essa ação é uma ação do bem, é uma ação de comunicação para que possamos enfrentar esse momento de forma muito mais equilibrada e tranquila para saber que nós estamos todos juntos nessa luta. E também eu quero que vocês compartilhem com os colegas, e o Márcio e toda a equipe aí, o Gustavo vai colocar no ar, que é o nosso Zap, não é? O WhatsApp do sindicato, que é 13 997 72 8361. O Zap é um link de comunicação para todos os trabalhadores, inclusive os trabalhadores associados, que lá eles poderão solicitar todos os serviços que o sindicato oferece e continua oferecendo a vocês, que é assistência médica, assistência odontológica gratuita a você, todos vocês têm direito. Claro que há uma redução dos consultórios, mas tem muito consultório atendendo, principalmente casos de urgência e emergência, não passe por dor de dente, canal, né, e outros procedimentos, ou deixe o tratamento no meio. Tem os consultórios que estão atendendo pela São Francisco, e lá a informação é bem objetiva no nosso WhatsApp, que vai te ensinar como baixar um aplicativo onde você poderá ter acesso a todos os consultórios dos dentistas das especialidades da nossa região. Outro ponto são também os convênios com farmácias, várias farmácias com muitos descontos, convênios com universidades, onde os cursos, quem tem matrículas em cursos universitários
graduação, pós-graduação, a maioria está fazendo cursos online e estamos de olho, porque vocês têm descontos também nas mensalidades e o sindicato vai negociar com essas contabilidades a redução das parcelas. Até porque durante esse mês, o próximo, e eu acho que até o final do ano letivo, não será mais presencial, obviamente, os cursos nas universidades. Então, estamos conversando já com as universidades a possibilidade de redução no custo dessas parcelas mensais das universidades. E, além disso, também os descontos do nosso convênio, que é a Bolsa Convênio Sindicato. Então, fique de olho nas informações que o sindicato em breve estará passando muitas novidades. As outras coisas, os outros convênios, os convênios lá de lazer, parque aquático, colônia de férias, esses estão suspensos até a gente realmente ter segurança de que os trabalhadores poderão acessar esses serviços de lazer, cultura e esporte, tá bom? Outra coisa importante, eu quero agradecer a toda a equipe Sintores, todos os advogados, todos os assessores, agradecer ao doutor Vander Jackson, que tem nos dado uma orientação muito grande, e segunda-feira estará conosco para orientar formas de prevenção, formas de orientação e também informações objetivas de como enfrentar o coronavírus. E amanhã teremos Dr. Guilherme Kuprensky com Marcelo Batista Silva, uma equipe do nosso departamento jurídico, é a equipe que cuida de todos os nossos processos e também cuida das ações individuais, coletivas e de procedimentos onde se garante o direito, às vezes lesado, né, que o trabalhador precisa recorrer. Então, tudo isso vai dar detalhes e também vai ser esclarecido as formas de plantão que estão disponíveis para continuar atendendo os trabalhadores para que possamos continuar entrando com as ações. As ações, aquele trabalhador que foi lesado, aquele trabalhador que não recebeu sua rescisão, aquele trabalhador que foi mandado embora e não tem resposta. Esse trabalhador, ele está tendo uma intervenção administrativa, porém, muitos casos estão demandando ações jurídicas. A justiça não parou, estamos distribuindo as ações, estamos fazendo as entrevistas. Em alguns casos, a gente faz o processo virtual, outros casos, a gente vai lá e faz todo um processo de atendimento pessoal, onde a gente fornece ali todo o equipamento necessário para fazer o atendimento com esse trabalhador em casos emergenciais. Tá bom? O importante é dizer que o sindicato continua amparando, continua lutando e continua aí preocupado com você e com sua família. Então é isso, Márcio, um grande abraço. Obrigado, Márcio, por toda essa sua dedicação. Obrigado, Joaquim, grande parceiro, lutador. E parabéns a toda a diretoria do sindicato. E você que está em casa, Deus abençoe você. Fique em casa na medida do possível. Só saia de casa se for essencialmente necessário. Mantenha lá a sua esposa, seus filhos, sua mãe. Só saia se você tiver que trabalhar ou ir no mercado e com todos os cuidados. Eu vi um vídeo ontem o Carlinhos de Jesus, o coreógrafo. O cidadão disse que estava em isolamento, pegou a mulher, foi no mercado. Chegou lá, o cara voltou para casa, no dia seguinte, começou a se sentir mal. Ele disse que ele nunca sentiu uma coisa tão ruim na vida dele e ele está preocupado, talvez ele precise ir para a UTI. Então, perceba que isso é sério. Então, só saia de casa se for essencial. Olha, um grande abraço, fiquem com Deus e se cuidem. Um abraço. Muito bem. Bom, então, eu não sei se vocês estão vivendo, a gente tem o finalzinho aqui, está dando algum problema aqui, a gente já passou bastante do teto da live, e, enfim, agradecer a participação de todos, espero que você tenha passado por algum momento de aprendizado e que a gente possa ter passado para você o espírito que estar junto com você, apoiando você, dando apoio e suporte para todos que estão assistindo essa live, tá bom? Tchau, fiquem com Deus e até amanhã na live do Jurídico do Sintores. Saúde. Até mais. Um abraço.